Olá, esse é o Mente Devaneio. Eu sou a Yara. E eu sou a Alicia. E hoje a gente está aqui para continuar o nosso Devaneios em série com Matrix, trazendo o segundo filme, que eu não lembrava que era desse jeito. Não foi uma decepção, foi o que, digamos, é uma experiência um tanto traumática. Pra mim foi uma experiência traumática. Porque eu lembrava do primeiro filme ser maravilhoso, e ele é. Foi, eu assisti, realmente é maravilhoso. Sim, o segundo eu pensava que não era assim bom, e aí o terceiro eu sabia que já não é realmente legal. Porém, meu Deus, eu levei 3 dias pra conseguir assistir o 2. Eu não sei nem o que me espera no terceiro, porque eu só tô vendo, lembrando pegando da memória, ainda não revi ele. Mas pelo amor de Deus, se ele for pior do que esse 2, eu não sei como que eu vou assistir, porque o 2, meu Deus do céu. Tudo que fizeram de certo no primeiro, eles erraram no segundo. E nesse filme a gente começa com o Neo e a Trinity envolvidos amorosamente. A gente já sabia que tinha aquele lance entre eles, porém não era algo explícito e tava bom no outro filme. A gente sabia que eles se gostavam, que eles se amavam. Tinha uma cenazinha gay, assim, bem romantiquinha, exagerado, mas era só isso, era aceitável. Aqui não, eles não podem ficar sozinhos, que eles se agarram. É literalmente aquilo, a cada esquina... Não, eu vou dar um beijo. A cada esquina, dobrou a direita, ainda continua o que parado. É literalmente a cada instante sendo insinuado a relação deles. Eu entendo, a gente entende que é o romance do filme, que agora eles avançaram e tudo mais. Mas, cara, é literalmente a qualquer momento. Chegou até a um momento em que eu não tava mais aguentando. Chegou um momento. E é exagerado, eles se agarram tanto que não parece que eles convivem todo dia. Não é exagerado a tal ponto que não é natural. É, realmente, é muito forçado. Não dá certo. Não dá certo. E aí, entre pausas desses agarramentos deles, o Morfeu recebe uma mensagem que eles estão sendo convocados para uma reunião. Chegando lá, a gente descobre que quem convocou eles foi a Capitã Niobe, que reuniu todos os outros comandantes para falar que as máquinas estão fazendo um buraco e que em 72 horas elas vão chegar em Zion, e aí eles têm que ver o que eles vão fazer para resolver isso. E depois disso, ela ainda fala que o comandante Locke, que é o comandante de Zion, fala para eles retornarem, para eles promoverem um ataque quando as máquinas regressarem até lá. Mas só que o Morfeu, sendo Morfeu, ele é daqui, tá bem mais rebelde, como... realmente, ele é mais rebelde. Ele é o rebelde que desobedece os rebeldes. E aqui ele fala que ele não vai voltar, que eles têm que deixar uma nave para ter contato com o oráculo, porque estão esperando lá não sei que milênios para essa mensagem do oráculo. E depois, quando eu for ver qual é a mensagem, é uma coisa muito sem sentido. É verdade. Olhando agora. E aí antes a gente pensava que todo mundo compartilhava dessa crença do Morfeu, só que não. É mais ele realmente acreditando, né, na história do escolhido. E os outros, tipo, como ainda não tinha afetado muito, aí eles, de boa. Mas aqui tem gente que se posiciona contra e tem gente que se posiciona a favor. Ainda pior que isso, a gente ainda vai ver que tem uma certa tensão entre o Morfeu, a Niobe e o comandante Locke. Que é uma coisa desnecessária, porque aparentemente a Niobe trocou de lado. Antes ela estava do lado do Morfeu, e é exatamente isso que vocês estão pensando. Tinha um relacionamento aí que eu demorei pra entender que tinha. Não, eu entendi na hora. Eu demorei ainda pra entender. E tipo, ela deixou o Morfeu de lado e foi pro lado do comandante Locke, que é uma pessoa totalmente insuportável. Não, peraí, eu não sei se ela deixou ele, porque a história que foi contada lá é que o Morfeu foi ver o oráculo e depois disso tudo mudou. Não diz quem largou quem. Então Pela cara do Morfeu, eu não sei, os dois têm uma cara de tapados, eu não sei quem foi que deixou quem. Horrível, a escolha dela, ela não tinha muita escolha, né? Porque olha as 2 opções dela, pelo amor de Deus, mas a gente ficar só. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E depois disso, a cena já corta para um dos tripulantes da nave Caduceu. Que nome feio. E esse tripulante, que é o Bane, junto com outro cara lá, eles se deparam com quem? O agente Smith. E aqui o agente Smith, ele ainda tá um tanto estranho, que eu não sei o que aconteceu com ele, porque aparentemente ele se tornou um programa, ele ainda vai explicar, na verdade, que ele se tornou um programa desordenado, que parece um vírus, que ele já não mais faz parte da Matrix, desde aquele encontro lá com o Neo, e que ele meio incluiu, eu não sei o que aconteceu com eles lá. E agora o Smith, além dele ser aquele... Como que eu posso falar? Ser aquele programa
que caça eles. Sim, agora ele consegue meio que se incorporar com as pessoas, tipo, tomando o corpo delas pra virar nele. Transformando as outras pessoas em cópia. E como ele mesmo falou, como ele se desconectou da Matrix, ele perdeu o sentido da vida dele, e agora o sentido da vida dele é fazer o Neo perder o sentido da vida dele. Aqui todo mundo tá filosofando. E tá filosofando literalmente uma mesma frase em cima de uma outra frase que tem o mesmo sentido. Ah não, bicho, isso é, sei lá, é falta do que fazer. Ah não. Não, parece que eu tava tentando, na minha memória, retornar para as aulas de filosofia no tempo quando eu tava me questionando que aquilo que eu tava vendo não era o que eu tava vendo. Ah, mas eu nem comparo mais com a filosofia porque isso pra mim é enrolação. A gente vai ver que realmente aqui o roteiro é fraco. Eles gastaram muito tempo em cenas, tipo, o filme tem 2 horas e pouco. Dá de fazer em 1h30, de boa, cortando um monte de besteira que colocaram com esse sentido. E isso que a gente já tá falando, a gente tá no início, mas só que esse início, literalmente, quase dura uma meia hora. Só nisso. Mais de meia hora. Mais de meia hora só nisso. Sim. E depois disso, quando a gente Smith já transformou o Ben, ele consegue meio que naquela linha telefônica que eles conseguem se comunicar e voltar pra fora da Matrix, ele consegue sair de Matrix e ainda vai pra Zion. Já em Zion, Morpheus é meio que visto muito gloriosamente pelo povo lá, o pessoal adora ele, mesmo o comandante Locke detestando ele. Então ele vai anunciar pro povo que as máquinas estão querendo invadir lá a cidade, mas que não é pra eles temerem, porque ele acredita em várias coisas que eu não vou repetir porque o discurso dele é muito longo. Então, meio que pra amenizar o clima, ele fala pra todo mundo dançar e vira uma dança doida. Ou seja, uma coisa tão agoniante, parece uma orgia, e ele ainda tá numa caverna e parece que vai desabar. Ou seja, aqui a gente se depara com um show de pós-apocalíptico no Rock in Rio. Porque é uma coisa tão horrível, porque eu não pensava que eles poderiam ter esse tipo assim de agitação e tudo mais, mas aqui não. E demora nessa cena. Ainda pior que isso, é intercalando com o Neo e a Trinity. Isso mesmo que vocês estão pensando. Todo mundo está na festa e eles, como pessoas que não se veem há anos, porque parece que eles não se veem há milênios, eles começaram a se agarrar lá na festa, foram pro quarto e ficam intercalando entre eles transando a festa. Eles transando a festa. E que cena longa, gente, que coisa cansativa. Eu já tava cansada de ver as 2 cenas. Eu não sei nem por qual eu tava detestando mais, porque tem um pessoal aqui da festa que tá dançando, e aquilo lá tá muito estranho, literalmente parece uma orgia, tem gente pulando, parece que eu tô... Eu não sei nem de onde saiu água, daqui a pouco já tava todo mundo molhado, e se jogando água em câmera lenta, um monte de coisa. Só sei que passa, eu acho que uns 6 minutos só nessa cena. Sim. Uma coisa desnecessária. Pois é, aí mudando disso, graças a Deus, o Neo vai falar com o Oráculo, porque ele tá preocupado tanto com o que tá acontecendo quanto por os pesadelos que ele tá tendo com a Trinity morrendo. Chegando lá, ele nota que o Oráculo, ele faz parte da Matrix, ela é uma programação. Eu já tinha desconfiado, só o Neo que tava tapado lá não sabia disso. Por que ela nunca saiu de lá? É claro que ela fazia parte da programação. Eu ainda não tava com essa linha de pensamento, eu acho que eu tava boiando. E aí ele pergunta se ele pode confiar nela e ela fala, olha, a escolha é tua, eu estou aqui pra te aconselhar. Se quiser acreditar, acredita, senão vai-te embora. E aí, tudo ainda de uma forma filosófica. Sim, ainda tem essa conversa deles dois que parece que não termina nunca. E cara, eu nunca fiquei tão confusa numa cena como foi nessa aqui em Matrix. E eu esqueci que pra ele chegar na porta onde tava ela, ele teve que passar por um guarda-costa. E aí já teve uma luta, cara. A luta é gigantesca. Só é menor, eu acho que foi crescendo. Essa já foi grande, a próxima vai ser maior e a outra vai ser maior ainda. E foi uma luta desnecessária. Pra mim foi uma luta desnecessária, por mais que o cara falou que ele tinha que testar pra realmente saber se o Neo era o escolhido. Mas só que foi uma coisa muito desnecessária. E foi uma coisa longa demais. Poderia arrumar um outro método pra ele saber que ele era o escolhido. Por que ele não contatou logo o Oráculo pra perguntar pra ela se ele era o Neo? Pois é, foi uma cena muito longa, cansativa. E aí ela chega lá com o Oráculo e ela fala que ele tem que chegar no núcleo de Matrix. E pra chegar no núcleo, ele tem que falar com o Chaveiro. E o Chaveiro tá com... Como é o nome daquele cara lá? Eu esqueci o nome daquele homem. Peraí. Alguns momentos depois... E aí ela fala que para chegar nesse chaveiro ele tá aprisionado num prédio com um outro programa que existe há muito tempo, que é maligno, o tal de Merovision. E então ela fala, ó, já deu meu tempo aqui, vou me embora, vai embora e deixa o Neo sozinho lá. Sim, engraçado que ela nem avisa. Não, avisaram que os agentes Smith estavam chegando.
ou que algo próximo a isso, porque eles não estavam entendendo o que era aquilo. Tava chegando lá, mas em vez disso, em vez deles guiarem ele para uma porta para ele sair de lá, mas não, ele fica lá esperando os agentes Smith. E aqui que o agente Smith vai falar para ele que ele perdeu o sentido da vida dele e que agora a função dele é caçar o Neil e destruir ele e fazer ele perder também o sentido da vida dele. E ele não vê que esse sentido dele não faz sentido, porque se ele conseguisse destruir o Neil, o que ia sobrar pra ele? Ele ia perder de novo o sentido da vida. Se a gente tem que ensinar a filosofia para esse pessoal que eles não podem basear o sentido da vida deles em outros... Tem que falar com as irmãs Wachowski, porque eu acho que elas fumaram uma maconha pior pior do que a do Tolkien. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria. E já dentro nessa conversa estranha deles dois, porque o agente Smith tá estranho aqui, e ele tá olhando com uma cara de pervertido, que tá muito estranho, tá muito estranho. E depois disso, tava legal, de certa forma, tava legal. Eu tava gostando. Quando eles começaram a lutar, e depois dele ter explicado pra ele que ele agora é um programa que ele transforma os outros personagens da Matrix nele mesmo, depois disso eles já começam a lutar, e quanto mais eles lutam, mais os agentes Smith vão aparecendo, mais clones vão aparecendo lutando contra o Neo. E cara, tava legal. Não, tava legal essa cena. Bem no início. Mas bem no início. Depois disso, a gente ficou se perguntando quanto tempo a gente tava na cadeira assistindo aquela cena. Porque, tipo, é uma coisa cansativa, porque eles ficam lutando e não para. Essa aí foi bem mais longa que a outra. E, literalmente, quando a gente fala longa, a gente não está exagerando. Foi muito longa, porque perdurou... Meu Deus do céu! E é surgindo cada vez mais a gente Smith, mais a gente Smith, mais a gente Smith. E a coisa que mais me agoniava, toda vez que eu via aquilo, me doía o coração. O CG. Horroroso. Ou vou virar aquela mulher do Masterchef. Horroroso, horroroso, me faz mal. Meu Deus do céu, tiraram o Neo de lá lutando de verdade, botaram parecia uma borracha lutando. Quando ele girava, parecia um monte de boneco. Dava de ver nitidamente que era CG. Era horrível. Tinha vezes que o corpo dele mexia e a cabeça tava parada. Tem uma cena mais pra frente que ele vai dar uma curva enquanto ele gira, porque depois a gente vai ver que ele vai virar quase o Superman já. E o corpo dele girou e a cabeça não. Eu até que entendo que esse filme, ele meio que foi feito numa época que ainda os efeitos de CG e tudo mais, ainda... Não tem desculpa. No outro filme, eles fizeram a luta de verdade, com uma coreografia boa. Aqui não tem desculpa porque eles não botaram eles pra lutar de verdade. Botava, sei lá, só a gente Smith de mentira. Ou então contratava pessoas pra lutar de verdade e colocava só a cara do gente Smith nesse monte de cara que tava lutando. Precisava colocar todo mundo de CG e o tempo todo. Eu não sei, eu sei que essa cena foi tão cansativa justamente porque ele tava lutando e até chegar no momento que o agente Smith ia clonar o Neo, só que não deu certo e ele conseguiu fugir. E aqui o Neo tá exagerado também, porque ele praticamente é uma versão do Superman. Porque ele se cansou de lutar lá, que ele tava lutando só porque ele queria. Porque depois a gente vai ver que ele podia ter saído a qualquer momento. E aí na hora que ele se cansou dessa brincadeira, ele saiu voando. E ele sai voando pra qualquer lugar. Ele é toda hora ele tá saindo voando. Ele tá saindo voando, parecia o Superman. Até a roupa dele tava parecendo uma capa. Aí, depois disso, ele fala o que aconteceu pro Morfeu e eles vão lá pra esse prédio dentro de Matrix e encontrar o Merovídeo. Chegando lá, como o Oráculo disse, ele não é fluxicheiro e ele se recusou porque eles falaram que não tinha nada pra ele, então ele não tinha porquê dar acesso lá pro chaveiro, que ele era prisioneiro dele, um monte de coisa. Só que ele... esse personagem é muito bosta, muito inútil. Dá raiva dele. Tem uma cena muito desnecessária aqui, que ele dá um bolo pra uma menina lá, porque ele também constrói programações só pra mostrar que a menina ia ter, sei lá, um orgasmo lá. Foi isso que tem nessa parte aí. E aí a esposa dele, vendo isso, fica brava, e depois que ele sai... ela leva eles até o chaveiro escondido, eles conseguem achar o chaveiro, saindo de lá, só que daí o marido dela descobre e ela literalmente caga pra isso, porque aparentemente um não pode destruir o outro, porque eles estão desde a existência de Matrix lá. E eles estão sendo perseguidos pelos gêmeos, que são meio que capangas deles, que conseguem meio que ficar... Eu quero falar transparente, mas não é transparente. As coisas passam por eles quando eles querem. Às vezes eles estão sólidos, e aí, por exemplo, quando vai atacar eles bater, eles ficam numa forma diferente lá que passa por eles, as coisas. Mas... tipo, sei lá, uma forma nem transparente. Eu acho pois eu quero falar transparente, mas não é... quase fosse isso. Meio que virar vento.
E aí ele tá sendo perseguido por esses dois, e como se não fosse o bastante, quando eles vão pra uma rodovia movimentada, aparece dois agentes, eu quero falar agente Smith, mas não são mais agentes Smith, são outros agentes que ficaram no lugar do agente Smith, só que eles não têm nome, então Sim. só agentes. São insignificantes, de certa forma. E aí eles são perseguidos e dá outra cena longa. Aqui, meu Deus, as cenas de ação são longas, porque é outra cena gigantesca nessa rodovia. E a gente nem aproveita a luta direito, justamente porque ela é tão longa e chega a ser cansativo. É longa demais, a gente já não entende muita coisa e vai literalmente multiplicando uma coisa desnecessária. Sim, eles querem pegar uns ângulos assim longe, às vezes perto demais, parece que não estão sabendo dirigir direito isso. O CG usa na hora errada, de uma forma muito tosca. Tipo, o Morfeu lutando em cima de um caminhão com a gente. Tava super falso aquilo lá, gente. Parece que você tá assistindo desenhado e botado um papel lá com a cidade atrás. Ou seja, perdeu totalmente a criatividade, até a magia aqui não existe mais. A gente lembra do Morfeu brigando com a gente, ou a gente Smith lá no primeiro filme. Aquilo é sensacional, porque parece de verdade. A gente olha aqui, a gente ri. Na verdade, eu nem ri muitas coisas aqui, porque eu tava num estado totalmente traumático, porque eu não tava mais achando graça nisso, não tem mais nem o que achar graça. E esse outro agente que botaram no lugar da gente Smith, que pensou sem expressão, claro, o agente Smith não era pessoa que tinha muita expressão, mas a gente viu desgosto e ódio na cara dele. Esse outro não, ele tá existindo, ele tá cumprindo o dever dele lá, ele não tem nem nome. Ele é só agente. Não, não. Você tinha um trabalho. Só um. E depois dessa longa perseguição, e pensa numa coisa longa, a Trinity consegue escapar, o Morfeu consegue derrotar os gêmeos, e o Neo consegue salvar o Morfeu do conjunto com o chaveiro, e eles conseguem fugir desse agente que a gente não lembra o nome, de tão insignificante. Sim. E depois disso vem as três naves, Nabucodonosor, Vigilant e Logos. Essas três vão tentar salvar, na verdade não vão salvar, elas vão ajudar o Neo a tentar, junto com o chaveiro, a tentar alcançar essa fonte. E para poder chegar nessa fonte, a Logos, ela tem que destruir uma usina de energia, enquanto a Vigilant, ela tem que desativar uma estação de energia para eles poderem alcançar essa fonte. E tudo isso para que a Matrix não acione o sistema de segurança e impeça deles chegarem na fonte. E além disso, o Neo ainda pede pra Trinity ficar lá na vida real, justamente porque ele tá perturbado por esses pesadelos que ele tá tendo sobre ela morrendo. E aí, como a gente já esperava, não deu tudo certo, não deu ruim. Deu certo, da Logos ela conseguiu explodir a usina, eles estão no momento certo lá dentro desse prédio que eles têm que entrar, porém da Vigilant, lá na vida real, eles foram atacados por sentinelas, a nave explodiu, todo mundo morreu, e o pessoal não conseguiu desativar o sistema de segurança, que era esse backup que ia reacender as luzes, caso não fosse desligado. A Trinity, vendo isso, desobedece o Neo que ela tinha prometido pra ele que ela ia ficar na vida real, entra em Matrix, desativa isso, e por ela ter conseguido desativar, eles entram no... Eu quero falar núcleo, como Na fonte. Na fonte, é. Eles entram na fonte de Matrix, só que ela é descoberta pelo aquele agente sem nome e começa a perseguir ela, igual no sonho do Neo. Coincidência? Acho que não! E depois disso só vai desandando. Literalmente a gente chega aqui e fica se perguntando por que eu ainda estou assistindo isso. Eu estava me perguntando por que eu estou assistindo isso. Só por causa do quadro do canal, porque senão eu tinha parado. Eu tinha parado da primeira parte, do início daquela dança, daquela coisa ridícula lá, eu já tinha parado. Então o Neo consegue chegar nessa fonte e ele lá conhece um programa que é chamado de Arquiteto. Esse arquiteto é o criador da Matrix. Então o arquiteto ele explica para o Neo que ele também é um programa e que ele é um programa criado intencionalmente por parte da Matrix. E o objetivo do Neo, criado pela Matrix, é justamente impedir que ela caia ou seja destruída, justamente porque o ser humano teve aquela ideia de que nem tudo pode ser perfeito. Então ele foi criado com esse objetivo, meio que sendo rebelde junto com os outros, para tentar não destruir a Matrix. Porque quando foi criada a Matrix em perfeição, os humanos rejeitaram, como foi falado já pelo agente Smith, e como se eles fossem realmente aquelas comidas lá, a safra não deu certo, quase foi todo mundo perdido. E aí eles criaram um mundo de Matrix normal, e esses outros que são os rebeldes, eles são justamente feitos já para criar instabilidade, que gera instabilidade. Sim. O contrário lá de perfeição e caos.
E como os outros 5 Neos, porque esse já é a 6ª versão dele, ele tinha 2 escolhas. Ou voltar para o centro de Matrix e reescolher quem na outra versão ia repovoar Zion, porque o pessoal de Zion é tão controlado pela Matrix que eles escolhem quem vão estar lá. E aí, ele poderia fazer que nem os outros e fazer isso, e ou ele poderia ir pra Matrix de novo, naquela realidade onde ele habita, e causar um colapso, porque Zion ia ser destruída, ia causar todo um caos. Só que ele sente lá que a Trinity está sendo perseguida pelo agente sem nome e decide ir em busca dela, mesmo com a reprovação do arquiteto. Então todo aquele pesadelo do Neo começa a se tornar realidade quando a Trinity, eu até esqueci o nome dela, quando a Trinity ela é baleada e cai no prédio lá junto com um agente sem nome, mas só que o Neo consegue pegar ela, então revive ela, ele dá tira a bala lá e meio que ela morreu, mas só que ele ainda consegue enfiar a mão dele lá no coração dela e reviver. Cara, uma cena muito... Eu não sei nem o que falar mais. É sério. É cafona. Sim, realmente. E depois disso, eles retornam pro mundo real. E quando eles estão retornando, a Nabucodonosor, ela é atacada pelos sentinelas. Ela é atacada pelos sentinelas, ela então é destruída, mas só que o pessoal consegue fugir. E agora o Neo conseguiu desenvolver uma nova habilidade, ou seja, ele está uma mistura de Superman com o Magneto. Agora ele consegue destruir as máquinas usando o pensamento dele. Mas só que isso exigiu muito esforço dele e o coitado entrou em coma. Né? Depois que eles foram atacados e ficaram sem nave, eles ficaram lá na parte de fora do mundo acabado, até que a nave Hammer chega e salva eles. Então eles botam lá o Neo em coma pra ele ficar descansando e recuperando as forças dele. Enquanto isso, a Trinity e o Morpheus vão conversar com a tripulação e perguntar o que aconteceu. E eles falam que só restou eles de lá porque o Capitão Loki tinha feito um plano que parecia bom, que era eles atacarem as máquinas antes delas atacarem eles, porque seria uma surpresa. Só que quando eles estavam ainda se ajeitando, já lá perto das máquinas, alguém disparou aquele pulso eletromagnético e destruiu as próprias naves em vez de destruir as máquinas, e aí foi um massacre total, e só a nave deles tinha sobrevivido àquilo lá, e do pessoal que foi lá atacar, só tinha tido um sobrevivente, que foi o Bane. E aí a gente tava, uma pessoa sobreviveu. Aí quando mostra lá, do lado do Neo deitado, também desmaiado, quem é o Bane? É aquele cara que o agente Smith tinha possuído lá no início do filme, por isso que eu não lembrava do nome. Porque quem ia lembrar do nome do cara aleatório? Às vezes eu esqueço do nome do Morpheus da Trinity. E eu lembro quem é Bane. Ou seja, o que a gente fala? É uma merda. O fechamento para esse filme é uma perfeita merda, porque ele é longo, desnecessariamente longo, em cenas desnecessárias, ou seja, esse filme, a existência dele é desnecessária, ou seja, ele me deu respostas que eu não queria saber e eu não gostei dessas respostas. É verdade, ele é longo quando não precisa ser, não é tão claro em algumas partes, porque literalmente bota lá porque as irmãs Wachowski quiseram. É cansativo, ele é muito cansativo, tem muita encheção de linguiça, não faz sentido. Eles pegam um filme maravilhoso e aí eles estragam, dão uma continuação que não chega nem na metade de quanto o primeiro foi bom e ainda deixa esse gancho horroroso pro terceiro. Hoje não estou de bom humor, inseto. Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, que depois de a gente assistir esse filme podre, a gente merece esse like. É, realmente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E é isso. Tchau!